Menina de 6 anos vai até a delegacia e diz: prendam minha mãe. O motivo faz todos arrepiarem. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Por favor, prendam minha mãe. Todos da delegacia pararam naquele instante. Uma garotinha de cerca de 6 anos, cabelos pretos e longos, vestindo um casaco de lã cinza com o ombro um pouco rasgado, segurando um ursinho de pelúcia já gasto, estava de pé com as costas retas diante do balcão de atendimento. Seus olhos estavam bem abertos, negros, profundos e vazios. O que você disse? Perguntou a policial de plantão, a tenente Marta Ribeiro, aproximando-se e ajoelhando-se até ficar na altura da menina. Eu disse: por favor, prendam minha mãe. A voz de Alma era calma, sem qualquer tremor. Marta piscou. Qual é o seu nome? Alma. Quantos anos você tem? Tenho 6. Quase 7. Você veio aqui sozinha? Alma assentiu. Saí de casa às 6h45 da manhã. Mamãe ainda estava dormindo. Eu trouxe o mapa da cidade na cabeça. Decorei ele. Um policial se aproximou por trás e sussurrou: Tenente Marta, devo chamar o pessoal da assistência social? Chame. E leve a menina para a sala de interrogatório número 3. Com cuidado. Deixa comigo. Marta segurou a mão de Alma. Você pode vir comigo? Vamos conversar um pouco, depois eu peço um café da manhã para você. Não estou com fome. Comi um pedaço de bolo seco antes de sair de casa. Foi o suficiente. Você está com frio? Não. Mamãe disse que é preciso aguentar o frio. Se eu tremer, sou fraca. Marta suspirou e apertou com mais firmeza a mão de Alma. A mão da menina estava gelada, os dedos cobertos de pequenos arranhões. Quando as duas se sentaram na sala 3, Marta retirou um cobertor fino do armário com delicadeza. Você quer se cobrir com o cobertor? Não preciso. Tudo bem. Pode me contar por que você veio à delegacia? Minha mãe cometeu um crime. Que crime, Alma? O crime de me torturar. Pode explicar melhor? Você é policial. Você prende gente má, não é? Sim. Minha mãe é uma pessoa má. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem alguma prova? Alma apontou para a bochecha direita. Ontem à noite, ela me deu um tapa aqui com a mão. Por que ela fez isso? Porque eu disse que estava cansada e não conseguia mais estudar. Marta olhou fixamente para a Alma. O que você estava estudando? A tabela periódica dos elementos, vocabulário avançado em inglês e a lição sobre estrutura da célula procarionte. Tudo isso numa noite? Não. Em 2 horas. Demorei mais 10 minutos para terminar. Mamãe ficou insatisfeita. Alguém bateu à porta. Uma mulher alta e magra entrou, usando um colete roxo e cabelo preso num coque alto. Sou Sofia Moreira, assistente social. Posso entrar? Marta assentiu. Alma olhou para Sofia por alguns segundos e depois acenou levemente com a cabeça. Oi, Alma. Eu sou a Sofia. Estou aqui para te ajudar. Você pode conversar comigo e com a Marta ao mesmo tempo? Sim. Sofia abriu seu caderno e começou a anotar cada palavra. Marta serviu um copo de suco de laranja e colocou na frente de Alma. Você quer beber? Alma pegou o copo, molhou os lábios com um gole e o colocou de volta como se fosse um robô. Sofia perguntou: Você pode contar o que sua mãe tem feito com você ultimamente? Alma encarou os olhos de Sofia. Mamãe não me deixa chorar. Se eu choro, ela diz que sou uma vergonha. Um lixo estúpido. Mais alguma coisa, Alma? Se eu erro, ela diz que sou uma idiota. Diz que só idiotas não sabem que 7x8 é 56. Marta perguntou suavemente: Ela já bateu em você? Alma não respondeu. Ela puxou a manga da blusa. No pulso esquerdo, havia uma mancha roxa ainda visível.
Mamãe usou uma régua de madeira. Às vezes um chicote de couro. Sofia ficou chocada. Chicote de couro? É uma tira macia, longa, preta. Fica pendurada no armário. Você se lembra da primeira vez que apanhou? Eu tinha 3 anos. Derrubei um copo d'água. Marta olhou para Sofia com um tom grave. Precisamos verificar isso imediatamente. Onde fica o apartamento? Rua Machado de Assis. 8º andar, apartamento 801. Sofia levantou-se. Vou ligar para o centro de apoio. Precisamos abrir um protocolo de emergência. E levar a menina para um exame. Eu cuido da parte policial. Marta voltou-se para a Alma. Você tem medo que sua mãe descubra que você veio até aqui? Não. Porque se ela souber, eu não vou estar viva para vir outra vez. O silêncio tomou conta da sala. Sofia voltou-se e se abaixou delicadamente. Você quer ficar um pouquinho comigo? Alma assentiu. A menina se levantou, caminhou até Sofia. Quando ela abriu os braços, Alma ficou imóvel por um momento e, bem devagar, encostou a cabeça no peito dela. Na verdade, eu estou com frio, sussurrou Alma. Marta apertou os punhos e virou o rosto. Alguns minutos depois, outro policial entrou. Tenente Marta, relatório preliminar. Ninguém deu queixa de desaparecimento da menina. Também não há histórico de violência anterior. A mãe da criança se chama Lorena Fabiano. É uma educadora de habilidades sociais bastante conhecida nas redes sociais. Sofia franziu a testa. Esse nome me é familiar. Ela tem um canal no YouTube, A Mãe de Ferro. Mais de 500 mil seguidores. O conteúdo é sobre educação rigorosa. Marta sussurrou entre os dentes, e meu Deus. Sofia olhou para a Alma. É verdade que sua mãe se chama Lorena? Alma assentiu. Mamãe diz que a disciplina cria os grandes homens. Sem disciplina, eu vou virar lixo. Um policial responsável pela coordenação, chamado Diego Andrade, apareceu na porta e já temos o carro preparado. Ordem é verificar o apartamento ainda hoje. Obrigada, Diego. Marta assentiu. Eu vou junto. Sofia olhou para a Alma. Você quer ir com a gente até sua casa? Não. Eu não quero voltar lá. Marta falou com doçura, e a gente só vai dar uma olhada. Você pode ficar no carro comigo, e não precisa entrar. Tá bom. Diego observou Alma por um momento. Essa menina, ela não parece ter 6 anos. Marta murmurou, ela não teve permissão para ser criança, Diego. Enquanto o carro com os 3 rodava pela cidade, Alma permanecia em silêncio, abraçando o ursinho com um olho faltando. Alma, seu ursinho tem nome? Perguntou Sofia. Não. Mamãe diz que só crianças fracas conversam com brinquedos. Eu acho que você é uma menina muito corajosa. Não. Eu só sou uma menina que não sente medo mais. Alma, você pode contar mais sobre sua mãe? Perguntou Sofia enquanto ajeitava o cinto. A menina continuava sentada corretamente no banco traseiro da viatura, sem encostar nas costas do banco, com as mãos sobre o ursinho como se estivesse guardando um objeto perigoso. Mamãe me faz estudar todo dia. 6 horas. Às vezes 7. Diego virando rapidamente a cabeça, 6 horas por dia? Uma criança de 6 anos? Desde os 3 anos. Alma respondeu sem piscar. Sofia tranquilizou, estamos ouvindo. O que você estuda? O alfabeto em francês, gramática avançada em inglês, matemática de 3º ano, química de 7º ano. E as leis de comportamento. Que leis? Perguntou Marta do banco da frente. As leis para ser amada pela mamãe. Eu tenho que decorar. Você ainda lembra? Alma assentiu. 1. Nunca errar. 2. Nunca retrucar. 3. Sempre pedir desculpa. 4. Mamãe é a única que me ama.
Diego murmurou, e isso tá indo longe demais. Tem mais 3, continuou Alma. 5. Não olhar ninguém por mais de 2 segundos. 6. Não confiar em nenhum adulto além da mamãe. 7. Se errar, tenho que aguentar sozinha. Ela deixa você sair de casa? Perguntou Sofia suavemente. Sim. Mas eu tinha que ficar em silêncio. Não podia olhar ninguém, nem sorrir, nem falar. Se alguém perguntasse, eu tinha que dizer que era muito feliz. Marta olhou para Sofia. Isso é treinamento. Não é criação. Diego estreitou os olhos. Ela tem histórico psiquiátrico? Sofia balançou a cabeça. Ainda não sabemos. Mas ela tem grande influência nas redes sociais. Alguns pais até dizem que a Lorena é modelo de mãe. Isso é o mais assustador, disse Marta, amarga. Alma piscou. Mamãe sempre dizia que, se não fosse pela internet, o mundo seria só lixo. Diego perguntou, ela filmava você estudando? Sim. Tinha câmera na casa. Em 4 cantos das paredes. Mamãe dizia que era para monitorar o progresso. Alguém já foi na sua casa? Perguntou Sofia. Sim. Um homem chamado Bruno. Mamãe o chamava de um cinegrafista principal. Mas ela sempre trancava minha porta quando ele vinha. Sua mãe batia em você na frente dele? Não. Mamãe dizia que a imagem tinha que ser perfeita. Ela só batia quando não tinha ninguém. Sofia sussurrou para Marta, quero verificar as câmeras e os dados no computador. Se houver provas, conseguimos manter a Alma longe dela para sempre. Você lembra de mais alguém que falou com sua mãe além do Bruno? Perguntou Diego. Uma mulher chamada Rosa. Ela levava comida lá em casa. Empregada? Não. Mamãe não deixava ninguém entrar. Dona Rosa ficava do lado de fora. Eu só ouvia a voz dela. Sofia suspirou, precisamos encontrar a Dona Rosa. Marta perguntou, você já pôde brincar, Alma? Não. Nunca? Perguntei uma vez. Mamãe disse que brincar deixa as crianças burras. Você tem algum brinquedo além do ursinho? Não. Esse foi minha avó que me deu antes de morrer. Mamãe não sabe. Se souber, ela joga fora. Marta apertou as mãos. Sinto muito, Alma. Alma abaixou a cabeça. Tudo bem. Eu já estou acostumada. O carro virou na rua Machado de Assis. Um prédio branco de 8 andares apareceu, silencioso de forma assustadora. Vamos entrar para inspecionar, disse Marta a Sofia. Alma vai ficar comigo no carro um pouco. Certo. Sofia assentiu. Diego saiu primeiro. Vou bater na porta. Quem é você? Lorena abriu a porta com um tom controlado. Sou a tenente Marta Ribeiro. Esta é a assistente social Sofia Moreira. Viemos verificar as condições de vida da criança neste local. Criança. Lorena arqueou a sobrancelha. Eu só tenho uma filha. E ela está estudando. Marta respondeu com frieza, sua filha não está aqui. A menina está atualmente sob proteção temporária conforme a lei. Lorena franziu a testa. Ela fugiu? Não discutimos isso na porta. Sofia interveio. Com licença, gostaríamos de entrar. Tudo bem. Lorena se afastou. Não tenho nada a esconder. O apartamento era limpo a ponto de parecer sem alma. Não havia um único quadro, nenhuma cor quente. Tudo era cinza, branco e preto. Os móveis estavam organizados de maneira excessivamente meticulosa. Marta olhou ao redor, da casa não tem brinquedos. Brinquedos destroem o intelecto, respondeu Lorena. Sofia se aproximou da mesa de estudos. Sobre ela havia um cronograma detalhado, dividido por minutos, 6 horas acordar 6 horas e 10 higiene 6 horas e 20 estudar matemática 7 horas francês 7 horas e 50 química. Esse é o cronograma da Alma,
perguntou Sofia. Sim. Eu acredito na disciplina. Tem câmeras? Perguntou Marta. Claro. Lorena apontou. Uma naquele canto, outra no corredor, duas no quarto. Eu monitoro para garantir que minha filha não perca tempo. Precisamos acessar os dados delas, disse Marta de forma categórica. Vocês têm mandado? Lorena ergueu o queixo. Temos. Diego entrou, entregando o mandado. Lorena riu com desdém. Vocês acham que eu fiz o que com minha filha? Eu sou a melhor mãe. Sacrifiquei toda a minha vida para transformá-la em um gênio. Sofia abriu o guarda-roupa. No canto havia um chicote de couro, enrolado, em cima de uma pilha de livros intitulados O Criando Filhos com Autocontrole. Embaixo, um caderno com anotações em 12:01 Alma disse cansada, punição, sem jantar. 14:01 Alma chorou, levou 3 chicotadas. Marta pegou rapidamente. O que é isso? Anotações. Como um cientista registra resultados de experimentos, disse Lorena friamente. Você acha que sua filha é um experimento? Eu acho que ela é o projeto mais importante da minha vida. Diego exclamou, vamos detê-la temporariamente. Não. Vocês não entendem nada, gritou Lorena. Eu faço isso para que ela seja forte. Eu não quero que minha filha seja igual a essas crianças mimadas. Batendo, ameaçando, isolando, forçando o aprendizado impróprio para a idade dela? Amando da forma mais elevada. Sofia rangeu os dentes. Isso não é amor. Isso é abuso sistemático. Lorena se debateu, mas Diego já tinha colocado as algemas. Você está presa sob suspeita de abuso infantil. Tem o direito de permanecer em silêncio. Lorena continuava gritando, eu não estou errada. A Alma precisa de mim. Ninguém a ama mais do que eu. Marta virou-se, com a voz gelada, e ninguém que ama uma criança obriga a fugir para uma delegacia às 6 da manhã. Ao sair do carro, Alma viu a mãe sendo levada, gritando e xingando. Mas a menina não se moveu. Marta abriu a porta do carro, quer virar o rosto, Alma. Não precisa. Já vi esse rosto vezes demais. Está com medo? Não. Por que mamãe não pode mais me bater? Sofia se agachou. Prometo. Ninguém mais vai te machucar. Alma apenas assentiu com a cabeça. Alma, hoje eu gostaria de te perguntar um pouco mais sobre a casa onde você morava com sua mãe. Você está pronta? Sofia sentou-se ao lado de Alma na sala de atendimento do Centro de Apoio à Criança. Alma assentiu. Sim. O que tinha no apartamento? Livros. Muitos livros. 3 estantes grandes. Uma mesa de estudos. 2 cadeiras. Uma câmera no teto do quarto de estudos. Uma no teto do quarto de dormir. Por que sua mãe instalou as câmeras? Para saber o que eu estava fazendo. Se eu olhasse para a janela, ela falava pelo alto-falante do outro cômodo, concentre-se nos estudos. Se eu dormisse fora de hora, ela me acordava com uma sirene. Sirene? Mamãe colocou uma caixinha de som no meu quarto. Se eu dormisse tarde, a sirene tocava como de bombeiro. Ela dizia que era técnica de reflexo condicionado ou ponto. Sofia olhou para Marta, que estava sentada atrás, apertando a caneta. Você tinha pausas durante os estudos? Sofia continuou. Sim. 5 minutos a cada hora. Mamãe chamava de pausa tática. Mas eu não podia deitar, nem beber água, nem comer. Só podia ficar de pé e olhar para uma parede branca para ajustar a mente um ponto. Você já disse para sua mãe que estava cansada? Sim. Quando eu tinha 4 anos e meio. E o que ela respondeu? Que estar cansada era coisa de fracassado. Mamãe dizia, os fracos se cansam. Os fortes superam o cansaço. Diego, que também estava presente na entrevista, interveio, Valma, sua mãe já te abraçou? Não.
Ela já te contou histórias antes de dormir? Não. Ela já disse que te ama? Sim. Mas só quando eu acertava 100% nas lições. Cada vez que eu tirava nota máxima em 10 provas seguidas, ela dizia: "Mamãe te ama." Se eu errasse uma questão, ela não dizia. Marta ficou em silêncio por um momento e então perguntou suavemente: "E quando você não conseguia tirar nota 10, o que acontecia?" Mamãe escrevia no quadro: "Você não merece ser amada." Sofia respirou fundo. Você já teve algum momento de brincadeira? Eu já vi uma imagem de uma brincadeira. Imagem? Em uma leitura em inglês. Mamãe me mostrou o desenho e disse: "Isso é o que destrói o cérebro das crianças." Você já perguntou por que não podia brincar? Mamãe dizia: "Desse mundo não é para crianças fracas que gostam de brincar. Ele é só para os melhores." E você é a melhor. E você acreditava nisso, Alma? Perguntou Marta. Sim. Antes. E agora? Agora, eu não sei mais. Diego perguntou de repente: "Você já quis fugir?" Sim. Desde os 5 anos. Por que não fugiu? Porque a porta tinha cadeado com senha. Eu não sabia o código. Só consegui abrir a trava quando mamãe dormiu profundamente. Foi naquela noite que você foi à delegacia? Sim. Sofia pegou uma folha em branco. Você pode desenhar o seu quarto para mim? Alma pegou o lápis e desenhou cuidadosamente uma mesa de estudos, 3 estantes de livros, 4 câmeras pequeninas nos cantos do teto, um quadro negro com uma frase em letras grandes: "Você nasceu para ser excelente. Não pode ser uma pessoa comum." Isso é real? Diego franziu a testa. Tem mesmo um quadro assim. Eu leio toda manhã quando acordo. E sua cama, onde está? Perguntou Sofia. Não tem cama. Mamãe disse que cama faz as pessoas se acomodarem. Eu dormia no tapete duro, com uma coberta. Por que isso? Mamãe dizia: "Se quer ter mente firme, tem que ter costas firmes." Marta apertou o dossiê nas mãos. Nunca vi uma criação de filhos tão assustadora assim. Você pode contar como era sua manhã, Alma? Perguntou Sofia. Eu acordava às 6. Tinha que ficar de pé por 3 minutos para ativar a vontade. Depois escovar os dentes por exatamente 2 minutos e 30 segundos. Lavar o rosto com água fria. Se atrasasse um segundo, mamãe me mandava escrever: "Eu não controlo a mim mesma, por isso não mereço ser amada", 50 vezes. Você escrevia isso muitas vezes? 2 vezes por semana. E o café da manhã? Pão seco, ou mingau de aveia sem açúcar. Se eu não soubesse a lição anterior, mamãe cancelava o café. Não deixava você comer? Sim. Diego bateu de leve na mesa. Eu não consigo entender essa mulher. Marta murmurou: "Ela transformou criar uma criança em um treinamento cruel." Você já viu alguém além da sua mãe dentro de casa? Perguntou Sofia. Não. Mamãe dizia que pessoas de fora envenenam a alma. Eu não tinha amigos. Não falava com vizinhos. Você já se sentiu triste, Alma? Eu não sei o que é sentir tristeza. Você nunca chorou? Cada vez que eu chorava, mamãe pegava o gravador e me fazia ouvir depois. E perguntava: "Você não se acha burra e fraca ouvindo isso?" Marta murmurou para si mesma: "Isso é tortura psicológica, não é educação." Sofia colocou a mão suavemente no ombro de Alma. Você lembra da última vez que ficou doente? Quando eu tinha 6 anos. Tive uma febre leve. Mamãe não deixou tomar remédio. Disse: "O sistema imunológico precisa treinar sozinho." Tive que estudar normalmente. Se eu caísse sobre a mesa, ela gravava e me mostrava o vídeo à noite. O que ela fazia com esses vídeos? Não sei. Uma vez ouvi mamãe falando com o Sr. Bruno: "Desse vídeo devia ter um corte da parte em que a menina cochila para ilustrar as consequências da fraqueza." Sofia olhou para Marta.
Acho que precisamos acessar os dados do computador dela. Diego assentiu. Já enviei para a equipe de perícia digital. Estão extraindo agora. Você já desejou viver em outro lugar? Perguntou Sofia. Alma ficou em silêncio por um tempo, então respondeu lentamente: eu já pensei, se eu morasse num lugar com cores, com árvores, com risos, talvez meu coração não doesse quando eu ouvisse os passos da mamãe. Seu coração dói quando ouve sua mãe? Eu não sei como se chama isso. Mas meu coração bate forte, e eu tenho vontade de vomitar. Você vive assim há quanto tempo? Não lembro. Talvez minha vida inteira. Marta não disse nada. Apenas se levantou e saiu da sala em silêncio. Sofia abraçou Alma. Você é uma menina muito corajosa. Muito, muito corajosa. Alma não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro de Sofia e, pela primeira vez, fechou os olhos. Alma, eu sei que hoje não foi fácil para você falar, Sofia começou, a voz leve como um sussurro, ou mais se você estiver pronta, poderia me contar sobre a última noite antes de sair de casa? Alma olhou para seu ursinho de pelúcia. Foi domingo à noite. O que aconteceu? Eu não queria mais estudar. Sofia assentiu lentamente. Por quê? Porque eu estava muito cansada. Com sono. Eu não conseguia mais ler. Meus olhos ardiam. E você disse isso à sua mãe? Eu disse. Mamãe, hoje eu não consigo estudar. Amanhã eu compenso, pode ser? Diego, que havia se oferecido para registrar os depoimentos naquela noite, franziu a testa. E o que ela fez? Eu nem terminei a frase. Mamãe fechou o livro. Foi para a cozinha. Fazer o quê? Cortar o carregador do notebook. Aquele branco. O que ela disse? Marta interveio. Alma respirou fundo. Mamãe disse: você quer virar uma dessas crianças podres? Eu vou te amarrar até você entender o que é disciplina. Sofia ficou engasgada. Ela realmente tentou te amarrar com o carregador? Ela enrolou o fio nos meus pulsos. E puxou. Mas o fio não era longo o suficiente. Você tentou resistir? Diego perguntou. Eu só chorei. Mamãe gritou: não chore. Só bicho chora porque tem que estudar. Depois jogou o fio no chão. Ela entrou no quarto dela e bateu a porta. Marta cerrou os dentes. Ela não te bateu naquela hora? Não. Mas mamãe disse: e se amanhã você ainda não tiver decorado a lição, eu vou te amarrar de verdade. E dessa vez, vou usar um cabo mais resistente. Sofia ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: e o que você fez depois? Eu não tive coragem de dormir. Estava com medo de mamãe voltar. Me arrastei silenciosamente até o armário de roupas. Fiquei sentada entre os casacos. Segurei o ursinho. E então adormeci. Você sentiu frio? Perguntou Marta. Senti. Mas se eu chorasse, mamãe escutaria. Eu não ousei. Diego ficou paralisado. Uma menina de 6 anos se esconde no armário para dormir, com medo de ser amarrada com um carregador. Meu Deus! Eu dormi sentada. Alma continuou. Mamãe nunca permitia que eu deitasse sem autorização. E na manhã seguinte, o que você fez? Perguntou Sofia. Eu acordei quando ainda estava escuro. Caminhei bem devagar. Mamãe ainda dormia. Peguei meu casaco, meu ursinho e saí de casa. Eu lembrava do mapa da cidade que mamãe me ensinou. Fui direto para a delegacia. Você não teve medo de se perder? Não. Eu decorei o nome de todas as ruas. Mamãe dizia: e nunca espere por ninguém. Salve-se sozinha. Você realmente se salvou. Marta sussurrou. Alma olhou para ela. Mas por que eu ainda sinto medo? Porque você ainda é uma criança. Sofia colocou a mão sobre a de Alma. E crianças têm o direito de sentir medo.
Carolina, uma funcionária nova do centro, bateu levemente a porta e entrou. Desculpa interromper. Eu trouxe leite morno para a Alma. E alguns biscoitos. Alma olhou para a bandeja, depois para a Sofia. Você pode comer se quiser. Ninguém vai te forçar. Ninguém vai te dar nota. Sofia sorriu. E, se eu derrubar? Não tem problema. Carolina sorriu com doçura. Se cair, eu limpo para você. Alma pegou o copo com cuidado. Bebeu um pequeno gole. Depois mordeu um pedaço do biscoito. Está gostoso? Marta perguntou suavemente. Alma assentiu. Mamãe nunca me deu biscoito. Carolina hesitou, depois perguntou baixinho: Você tem alguma alergia? Não. Mamãe me dava mingau, legumes cozidos e água. Diego perguntou: Ela nunca te levou ao médico? Não. Mamãe dizia que médicos são apenas vendedores de remédio. Sofia suspirou baixinho: Ela não apenas controlava sua educação, mas também seu corpo e sua saúde. Uma vez eu tive febre. Alma disse em voz baixa. Mamãe me fez sentar numa banheira com água fria. Para baixar a temperatura com disciplina. O quê? Marta arregalou os olhos. Fiquei lá por 30 minutos. Depois mamãe me fez me secar, vestir o uniforme e continuar estudando. Diego fez uma careta: Eu preciso sair um pouco. Ele se levantou bruscamente e saiu da sala, sem esconder a raiva. Carolina se aproximou e sentou ao lado de Alma. Meu nome é Carolina. Estou aqui todos os dias. Se você quiser conversar, desenhar ou comer biscoitos, eu estarei aqui. Eu posso desenhar? Claro. Qualquer coisa que você quiser. Mesmo que não fique bonito. Carolina sorriu gentilmente. Não existe desenho feio. Alma assentiu levemente. Então, eu quero desenhar o armário. O armário? O lugar onde eu dormi. Pela última vez. Sofia olhou para Carolina, os olhos marejados. Carolina colocou a mão no ombro de Alma. Eu trago o papel de desenho para você depois dessa conversa, tá? Tá. Marta falou: Acabamos de receber o relatório. No computador da Lorena há uma pasta chamada Verificação Diária. Contém centenas de vídeos da Alma estudando, sendo repreendida, sendo marcada por erros. Tem até uma lista de erros de pensamento perigosos. Sofia perguntou: Ela pretendia fazer o que com tudo isso? Não sabemos. Mas há um e-mail enviado para uma editora. O título era Um projeto de livro, treinando um gênio diário da disciplina. Carolina não se conteve e soltou: Ela tratava a menina como um projeto de engenharia. Marta continuou: Há uma gravação em que ela grita: E não existe abuso quando o objetivo é a grandeza. Sofia apertou a mão de Alma. Você não precisa ser ninguém além de você mesma. Mas eu não sei quem é esse eu mesma. Alma sussurrou. Então vamos começar a descobrir. Juntas. Carolina sorriu, dando tapinhas nas costas da menina. E como eu posso começar? Comendo biscoito, desenhando, passeando e dormindo sem medo de passos, disse Sofia. Eu posso tentar. Carolina entregou um guardanapo à Alma. Ninguém aqui vai te dar nota, tá bom? Alma assentiu. Pela primeira vez, seus olhos não pareciam completamente vazios. Doutora Marta, finalizamos a extração de dados do disco rígido da acusada Lorena Fabiano. Rafael Gomes, tenente da perícia digital, entrou na sala de reuniões com um grosso dossiê. Tem vídeos com valor probatório? Perguntou Marta, sem tirar os olhos de Alma, que desenhava silenciosamente num canto. Tem. Muitos. Um deles tem 11 minutos e mostra a mulher gritando com a menina por escrever errado a palavra resiliência. O que ela disse? Quer assistir? Rafael abriu o notebook. Não. Só leia a transcrição. Rafael consultou seu caderno.
Aqui vai um trecho, você é inútil. 6 anos e ainda escreve errado uma palavra básica dessas? Você sabe quantos anos eu passei te treinando? Lixo. Carolina, mesmo distante, ouviu. Ela estremeceu. Meu Deus! Depois disso, Rafael continuou. Ela fez Alma ficar com os braços erguidos por 10 minutos. Quando a menina abaixou por cansaço, ela a acertou com um chicote no braço e disse: fracos não têm direito de errar. Marta apertou os punhos. Esse vídeo configura abuso psicológico e físico. Tem também um trecho em que ela vira a câmera para si e diz: é assim que se constrói força de caráter. Se você é fraco, não tenha filhos. Sofia assentiu. Ela não só abusava, como fazia propaganda de um modelo educativo distorcido. No laptop também havia um e-mail enviado para um palestrante chamado Alexandre Menezes. Ela escreveu: posso provar que o modelo de disciplina absoluta é o caminho para formar líderes. Líderes pisando na infância dos próprios filhos? Marta ironizou. Tem novidades sobre o homem chamado Bruno? Perguntou Sofia. Já localizarmos. Ele é um freelancer que filmava os treinamentos de Lorena para postar na internet. Ele alegou nunca ter filmado o quarto da menina. Mas no computador dela há um vídeo gravado por ele, mostrando Alma chorando durante os estudos filmado às escondidas, sem autorização. Então ele sabia. Sabia, mas ficou calado, confirmou Rafael. Estamos preparando denúncia criminal contra ele também. Carolina entrou e sentou-se ao lado de Sofia. Alma perguntou se pode lavar o ursinho dela. Ela tem medo de ser punida pela mãe se o cheiro antigo sumir. Sofia assentiu. Diz para ela que aqui, tudo pode recomeçar. Rafael abriu outro relatório impresso. Também encontramos um cronograma de punições semanais. Por exemplo, segunda erro de vocabulário castigo, 20 minutos em pé na parede. Quarta esquecer número primo proibição de leite. A menina viveu como uma prisioneira, disse Marta suavemente. Não. Prisioneiros têm hora de recreação, respondeu Sofia em voz baixa. Como Lorena reagiu à detenção? Perguntou Rafael. Chorou. Mas não por remorso. Estava preocupada com a imagem dela. Perguntava se tinha sido filmada, se sairia no jornal. Marta balançou a cabeça. Quer que eu investigue as redes sociais dela? Rafael continuou. Sim. Especialmente os grupos de pais que seguiam e aplicavam seus métodos. Carolina interrompeu: e tinha gente que seguia esse tipo de criação mesmo? Tinha. Sofia assentiu. Alguns comentários nos vídeos: fiz meu filho ficar na parede e ele aprendeu rapidinho. Ou, vou obrigada, Lorena. Agora meu filho tem medo de errar e é muito mais cuidadoso. Se não fosse por Alma, ela teria virado especialista. Rafael murmurou. Mas Alma teve coragem de quebrar isso, disse Marta, sem tirar os olhos da menina que desenhava um muro cheio de fios. Na manhã seguinte, na recepção do centro, uma senhora de cabelos brancos chamada Rosa Fernandes, que costumava entregar comida na casa de Lorena, foi convidada a depor. Sofia começou: a senhora é Rosa? Entregava alimentos no apartamento 801, certo? Sim. Entregava toda semana. Uma mulher sempre recebia. Nunca vi mais ninguém. A senhora viu a criança alguma vez? Só de relance. Era pequena. Ficava muito ereta. Não olhava para mim. Não sorria. A senhora notou algo estranho? A casa era assustadoramente silenciosa. Sem TV, sem vozes. A porta de ferro sempre trancada, abria só uma frestinha para pegar as compras. A senhora já ouviu gritos lá dentro? Uma vez. Entreguei atrasado. Ouvi uma criança gritar: desculpa, desculpa, não me bate mais. Mas achei que fosse imaginação minha. Marta assentiu, o olhar frio. Não foi imaginação. Meu Deus, Rosa sussurrou, trêmula. Obrigada por vir. A senhora pode ir, o disse Sofia.
Rosa baixou a cabeça, sem dizer mais nada, e saiu com os olhos em choque. Na sala infantil, Carolina ajudava a Alma a dobrar papéis. O que você está desenhando hoje? Carolina perguntou. A mão da mamãe, segurando o carregador. Carolina parou por um momento. E onde você está no desenho? No armário. Atrás dos casacos. Tem uma frestinha de luz. Você quer desenhar outra coisa? Estou aprendendo a desenhar a luz. A luz? Porque se tem luz, quer dizer que eu ainda não morri. Carolina engoliu seco. Você já pensou que poderia morrer? Sim. Uma vez, mamãe disse, se você não aprender, vai morrer igual seu pai. Seu pai. Nunca conheci ele. Mamãe dizia que ele era fraco e morreu por ser burro. Sofia entrou naquele instante, ouvindo cada palavra em silêncio. Alma, você não precisa ser como ninguém. Eu sei. Mas se eu não for como ninguém, então quem eu sou? Você é uma criança. E isso já é suficiente, respondeu Carolina com doçura. Posso continuar desenhando? Quantos desenhos quiser. Na reunião interna da tarde, Rafael informou: descobrimos um grupo no Telegram criado por Lorena, Pais de Elite. Lá, ela compartilhava métodos de punição, exigia diários de erros das crianças e proibia contato com o mundo externo. Alguém já denunciou o grupo? Perguntou Marta. Ainda não. Eles chamam isso de criação de gênios frios. Sofia apertou os dentes. Precisamos divulgar o vídeo em que Alma é humilhada com o rosto borrado, mas mantendo a voz. Vamos preparar a edição, Rafael assentiu. Marta olhou ao redor da mesa, Bela trocou o amor pelo controle cruel. E a sociedade aplaudiu. Rafael completou, a Alma arrancou essa máscara com uma única frase, por favor, prendam minha mãe. Naquela noite, no quarto, Alma pousou o lápis. Professora Carolina? O que foi, querida? Se eu errar agora, a senhora vai me odiar? Nunca. E, se eu não for boa? Menos ainda. Alma sussurrou, ainda não estou acostumada com isso. Tudo bem. Eu fico aqui até você se acostumar. Já viu as notícias? Rafael entrou na sala de reuniões com um tablet mostrando o jornal. Marta levantou a cabeça, o que foi? A televisão nacional acabou de exibir a notícia, a mãe de ferro, Lorena Fabiano, é acusada de abuso infantil. A opinião pública está dividida. Sofia se aproximou rapidamente e mostraram a imagem da Alma. Não. O rosto foi borrado. Mas mantiveram a voz. Trechos do áudio com os gritos foram editados e transmitidos. Carolina, que estava com Alma na sala de recreação, ouviu a televisão pelo corredor e colocou a menina no sofá. Alma, você quer ouvir? Alma balançou a cabeça. Tenho medo de ouvir a voz da mamãe. Tudo bem. Aqui ninguém aumenta o volume. Marta diminuiu o som na sala de reuniões. Na tela, aparecia Estevão Lima, um apresentador de TV famoso com semblante sério. A internet está dividida em duas correntes opostas. De um lado, os que consideram Lorena Fabiano um símbolo de disciplina rigorosa. Do outro, os que a acusam de abusar do seu papel de mãe para descontar raiva em uma criança de 6 anos. Sofia comentou com ironia, e símbolo o que prende a filha em casa como se fosse prisioneira? Rafael completou, um blog educacional publicou um artigo defendendo Lorena. O título era, Quando a sociedade é fraca demais para entender a disciplina. Marta falou friamente, eles acham fraco quem não espanca o próprio filho como se fosse um animal? O apresentador está chamando os convidados para debater, disse Rafael, apontando para a tela. Estevão, bem-vinda. Verônica Barros, especialista em educação, o que a senhora acha desse caso? Verônica, acredito que a sociedade está confundindo rigor com abuso. Ainda não temos provas suficientes para condenar a senhora Lorena. Estevão, mas há um vídeo onde ela aparece usando um chicote e gritando com a criança de 6 anos. Verônica, usar chicote não significa abuso.
Muitas culturas ainda utilizam a palmada como parte do processo educativo. Carolina murmurou, daqui a pouco legalizam tortura. Marta levantou-se de repente. Vou ligar para o departamento jurídico. Precisamos emitir um comunicado oficial. Não podemos deixar a opinião pública mudar só por causa de alguns especialistas de televisão. 1 hora depois, na sala de comunicação interna. Sofia colocou o telefone sobre a mesa e a conta da Alma nas redes sociais criada pela Lorena está recebendo milhares de comentários novos. O quê? Marta franziu o senho. Lorena criou um perfil no TikTok chamado Alma Futuraceu. Postava vídeos da Alma decorando a tabela periódica, escrevendo em inglês, meditando. Essa conta ainda está ativa? Rafael perguntou. Sim. E agora estão usando isso contra nós. Alguns comentam, esse é o resultado da disciplina. Essa menina vai ser bem-sucedida. Outros rebatem, isso é sinal de distúrbio. A menina foi programada. Marta olhou para Rafael, conseguimos derrubar? É preciso solicitar a plataforma. Vai levar tempo. Carolina entrou na sala. Alma perguntou o que significa disciplina. Ela ouviu essa palavra na TV. Sofia suspirou, você respondeu o quê? Eu disse que é o que os adultos dizem quando não querem escutar as crianças. Rafael levantou-se, talvez seja a hora da própria Alma se manifestar. De forma anônima. Um áudio simples. Não. Marta negou. Ela ainda é muito pequena. Mas se não houver uma voz do outro lado, a opinião pública vai virar. Sofia refletiu. Somente se for a vontade da Alma. Nada forçado. Naquela tarde, Alma sentou-se com Sofia em uma sala silenciosa. Um pequeno microfone foi colocado sobre a mesa. Alma, você quer dizer algo para as pessoas que estão assistindo aos vídeos antigos seus? Sofia perguntou suavemente. Aqueles vídeos são quando eu fui forçada a estudar. Alma sussurrou. Sim. Mas tem gente que não sabe disso. Eles acham que você estava feliz por aprender bem. Eu não estava feliz. Você pode dizer isso. Bem curtinho. Alma assentiu. Estou pronta. Sofia ligou o gravador. Fale o que quiser. Alma sentou-se reta. E então falou, devagar, com clareza. Meu nome é Alma. Eu estudava 6 horas por dia. Já fui espancada por escrever errado. Já me escondi dentro do armário com medo de ser amarrada. Minha mãe dizia que isso era amor. Mas eu não me sentia amada. Eu me sentia como uma cadeira. Que só servia para alguém sentar. E esquecer. Muito sozinha. Sofia desligou a gravação, os olhos cheios d'água. Você foi incrível. Posso apagar todos os vídeos antigos? Eu prometo. Um dia, tudo isso vai desaparecer. No dia seguinte, o áudio curto foi transmitido no noticiário da manhã. A voz foi modificada, mas a emoção era inconfundível. Estevão Lima iniciou o programa. Recebemos um áudio da própria criança envolvida no caso Lorena Fabiano. Por proteção, sua identidade permanece oculta. Mas cada palavra nos congela por dentro. Verônica Barros, que antes defenderá Lorena, reapareceu com um semblante contido. Estevão perguntou, e agora, depois de ouvir isso, o que a senhora acha? Verônica baixou a cabeça. Eu estava errada. Carolina disse a Marta, e admitir o erro já é um sinal de mudança. Marta assentiu. Mas quem vai devolver o que Alma perdeu? Naquele momento, as redes sociais explodiram em outra direção. Rafael leu alguns comentários em voz alta. Meu Deus, eu achava que ela era uma mãe incrível. Agora me sinto um idiota. Eu tentei fazer meu filho estudar como no vídeo da Lorena. Estou profundamente arrependido. Protejam a Alma. Que ela nunca mais pense que amor é sinônimo de dor. Sofia sorriu, exausta.
Pelo menos agora, ela tem gente ao lado dela. Na sala de artes, Carolina entregou a Alma um novo bloco de papel. Quer tentar desenhar algo diferente hoje? Alma balançou a cabeça. Quero me desenhar. Mas sem o chicote. Sem a mesa de estudo. E o que vai ter? Luz. Céu. Carolina sentou-se. Eu vou ficar aqui até você terminar. Tia. O que foi, Alma? Se as pessoas gostam de mim porque eu contei que fui machucada, então se eu parar de contar, elas ainda vão gostar de mim? Carolina engoliu em seco. Elas gostam de você porque você é corajosa. Não por causa do que sofreu. Mas eu ainda tenho medo. Eu sei. Mas agora, você não está mais sozinha. Alma não falou nada desde cedo. Carolina sentou-se ao lado de Sofia na sala de monitoramento. Não falou, não comeu, não sorriu. Nem desenhou. A menina viu o jornal de ontem à noite? Perguntou Marta. Não. Tentamos evitar. Carolina respondeu. Mas no corredor, uma criança sussurrou para ela: Você é a Alma de verdade? A menina que apanhava. Sofia suspirou. As crianças não fazem por mal. Mas para a Alma, uma frase basta para fechar o coração. Rafael entrou da sala ao lado. Tenho uma atualização. O advogado da Lorena Fabiano pediu liberdade provisória, alegando que a cliente sofre de transtorno de ansiedade. Marta franziu a testa. O tribunal aceitou. Ainda não. Mas a opinião pública voltou a se agitar. Alguns grupos de pais estão culpando o sistema, dizendo que a criança é fraca demais e por isso se sentiu ferida. Fraca demais? Carolina levantou-se. Quem seria forte o bastante para aguentar ser chamada de lixo todos os dias? Sofia colocou a mão em seu ombro. Calma. Alma precisa que a gente fique firme. A menina está se trancando em um quarto invisível. Carolina sussurrou. No fim da tarde. Alma estava sentada sozinha na sala de brincadeiras, onde a luz do sol atravessava os vidros, como manchas borradas de memórias. Carolina entrou com uma caixa de lápis de cor. Quer pintar? Alma balançou a cabeça. Quer desenhar? Balançou a cabeça. Quer sentar comigo? Silêncio. Carolina sentou-se ao lado dela, sem dizer mais nada. Depois de um tempo, Alma perguntou baixinho. Essa sala tem câmera? Não. Aqui ninguém te vigia. E se eu gritar, alguém ouve? Sim. Eu. A Sofia. A Marta. Pessoas que te amam. Alma ficou em silêncio por muito tempo. Então, de repente, perguntou. Se eu errar, alguém vai me castigar? Não. Se eu desenhar feio, alguém vai brigar comigo? Não. Se eu não for boa, alguém vai me odiar? Carolina virou-se e olhou nos olhos dela. Não, Alma. Você pode ser quem quiser. Seja boa ou não, você é amada. Eu não entendo. Tudo bem. Entender leva tempo. Mas eu estou aqui até você entender. Alma apertou o ursinho e sussurrou: Estou tão cansada. Mas não consigo dormir. Por quê? Tenho medo de acordar e ver mamãe ao lado da cama. Carolina não respondeu. Apenas abriu um cobertor de lã e o colocou suavemente sobre os ombros de Alma. Você pode fechar os olhos. Eu vou cuidar de você. Naquela noite, na sala de reuniões, Marta colocou um fax sobre a mesa. O juiz negou o pedido de liberdade. Lorena ficará presa aguardando o julgamento. A primeira audiência está prevista para daqui a 2 semanas. Rafael assentiu. Ótimo. Mas os advogados ainda argumentam que ela não causou um dano físico grave. E os vídeos não mostram claramente os atos com o chicote. Marta suspirou. Estou preocupada. Sofia interrompeu: Eu não me preocupo com o tribunal.
Eu me preocupo com a alma. Carolina entrou, exausta. Ela começou a perguntar o que é ser o normal. Quis saber se ela é uma criança anormal. E o que você respondeu? Rafael perguntou. Disse, o que é normal, quando você passa a vida aprendendo que não pode chorar. Marta falou com voz grave, ela está sofrendo de um trauma chamado normalização da dor. E isso é ainda mais perigoso se não for tratado corretamente. Sofia concordou. Já foi designado algum psicólogo? Perguntou Rafael. Sim. A doutora Juliana Torres. Ela já trabalhou com crianças que sofreram abusos graves, respondeu Marta. Carolina soltou um leve suspiro, espero que seja suficiente. No dia seguinte, Alma foi levada à sala de atendimento. A doutora Juliana Torres, por volta dos 40 anos, cabelos cacheados e voz suave e grave, já a esperava. Oi, Alma, ela começou. Eu sou a Juliana. Estou aqui só para conversar. Não dou notas, não julgo, não faço perguntas demais. Alma assentiu levemente. Você prefere sentar na cadeira, ou no chão? No chão. Tudo bem. Juliana também se sentou no chão. Você já se sentiu como uma parede? Uma parede? Ficar parada. Sem falar. Sem ouvir. Sem que ninguém saiba o que tem por dentro. Alma sussurrou, eu realmente não sei o que tem dentro de mim. Eu sei. Dentro de você tem um quarto vazio. Por que ninguém nunca te deixou colocar nada lá? Eu posso colocar alguma coisa. Eu tenho algumas ideias. Posso te ajudar a colocar uma risada. Um sonho. Uma música. Um abraço. Alma olhou fixamente para Juliana. E bem baixinho, eu posso colocar uma cor roxa? Por que roxa? Porque eu nunca pude usar roxo. Então hoje, vamos colocar a primeira manchinha roxa dentro desse quarto, pode ser? Alma assentiu. Juliana tirou uma caixa de giz de cera. Entregou o roxo. Aqui. Alma pegou. A mão tremia. Se mamãe ver. Aqui não tem mamãe. Aqui só tem você. E a cor roxa. No fim do dia, Sofia encontrou um papel na mesa de desenho de Alma. Era uma janela, com um tom lilás se espalhando de fora para dentro. Carolina viu, perguntou baixinho, ela desenhou como? Sem cordas, sem chicotes, sem gritos. Sofia respondeu com a voz embargada. Só janela e luz? Sofia assentiu. Antes de dormir, Carolina sentou-se ao lado da cama de Alma. Você pode dizer uma frase antes de dormir, se quiser. Alma olhou para o teto. Depois disse bem devagar, bem baixinho. Se eu não for boa, e ainda vou ser amada. Carolina deixou cair uma lágrima. Bem discreta. Mas sem deixar Alma ver. Segurou a mão da menina e respondeu como uma promessa. Sim. Você será sempre amada. Não porque é boa. Mas porque é você. Alma, hoje alguém novo quer te conhecer. É médica? Não. É a Clara. Ela tem chicote? Não. Ela tem bolo. Bolo? Ela mesma fez. Com chocolate. E ela disse que você não precisa ser boa para comer. Alma olhou desconfiada para Carolina. Não precisa fazer prova? Não. Só querer. Oi, Alma. Eu sou a Clara, disse a mulher de estatura baixa, cabelo ondulado e suéter rosa claro, sorrindo com doçura. O que você faz? Eu trabalho protegendo crianças como você. Como eu? Sim. Crianças que não foram amadas do jeito certo. Você apanhava da sua mãe? Sim. Quando pequena, eu também tinha medo dos passos da minha mãe, como você. E por que você não tem mais medo? Porque conheci a primeira pessoa que me disse, você não merece ser espancada. E agora, você acredita nisso?
Eu vivo por isso. Alma abaixou os olhos. Eu ainda não acredito. Tudo bem. Eu vou ficar aqui até você acreditar. Carolina colocou o bolo na mesa. Quer comer? Não precisa recitar lição? Não. Não precisa sentar com as costas retas? Não. Não precisa agradecer antes? Clara sorriu. Só precisa querer comer. Alma pegou um pedaço. Tocou. Olhou. Depois mordeu de leve. Os olhos se arregalaram. É gostoso. Eu faço todo dia de manhã. Se você gostar, posso trazer mais outro dia. Mamãe nunca me deu isso. Agora você pode comer quando quiser. Preciso pagar? Não. É presente. Só porque eu existo? Exatamente. Sofia observava da porta Clara contando uma história para a Alma com voz suave. Era uma vez um passarinho que vivia numa gaiola de ferro. Tipo eu. Sim. O passarinho não sabia voar. Achava que todas as asas doíam. Porque ele nunca tinha voado de verdade. Porque nunca ensinaram a ele que voar era natural. E depois? Um dia, a porta se abriu. O passarinho saiu, mas não voou. Estava com medo. Ele voou depois? Sim. Mas levou tempo. E uma pessoa ao lado disse: voe. Se cair, eu te seguro. Ninguém nunca me disse isso. Agora você tem a mim. Segunda-feira de manhã, Alma chegou mais cedo à sala de brincadeiras. Cadê a Clara? Na cozinha, fazendo o bolo. Ela vai contar história de novo? Sim. Todo dia, se você quiser. Alma foi até a mesa, pegou o lápis de cor. Vou desenhar o passarinho na gaiola. E depois? Vou desenhar a porta aberta. O passarinho já voou? Ainda não. Mas está na beiradinha. Alma me perguntou: se eu sujar o chão, vou ter que ajoelhar? Clara contou a Sofia. E você respondeu? Me ajoelhei, limpei a sujeira e disse: esse é trabalho de adulto. Não é castigo. E ela? Ficou em silêncio. Mas não tirou a mão quando segurei a dela. Carolina completou: ontem à noite, ela disse boa noite pela primeira vez. Sério? Clara sorriu. Sim. Bem baixinho. Mais Clara. Sofia assentiu. Clara, você está fazendo o que ninguém conseguiu. Não sou eu. É a Alma. Eu só fico por perto. Naquela tarde, a Alma deixou cair um copo. Escorregou da mão. Quebrou. O silêncio foi total. Ela tremia, olhos arregalados. Desculpa, desculpa. Clara se aproximou. Sentou-se. Não tocou os cacos. Tudo bem. Eu vou limpar, eu vou. Não. Eu limpo. Eu mereço ser. Não. Você é uma criança. Crianças derrubam coisas. Ninguém vai te punir. Eu não acredito. Então sente aqui. Me veja limpar. Até você acreditar. Alma sentou. Olhos marejados. Ninguém disse mais nada. Quando o último caco foi recolhido, Clara perguntou: quer um abraço? Eu posso? Sim. Alma assentiu. Clara abriu os braços. A menina se jogou no colo dela, chorando. Pela primeira vez, Alma chorou. Eu estava com tanto medo. Pode chorar. Aqui, ninguém proíbe lágrimas. À noite, Alma entregou um papel a Clara. O que é? Desenho meu. Clara abriu, um céu, um passarinho em um galho, ao fundo uma gaiola quebrada. Esse passarinho é quem? Eu. E esse aqui? Você. Alma apontou para uma figura com cabelo cacheado e braços estendidos.
O que está escrito? Quero ficar com a tia Clara para sempre. Clara abraçou Alma bem apertado. Eu também quero. Na sala de reuniões, Marta espalhou novos documentos sobre a mesa. O advogado da Lorena retirou parte da defesa. A pressão pública foi demais. Já tem sentença preliminar? Perguntou Rafael. Não, mas o Ministério Público propôs 8 anos de prisão, além de restrição de contato com Alma até os 18 anos. Carolina assentiu. Então Alma está segura. Ainda não. Marta disse séria. Falta uma etapa e decidir quem será a guardiã legal. Sofia olhou para Clara. Você já entregou o pedido de adoção? Já. Estou pronta para cuidar da Alma. E temos bons motivos para acreditar que você é a pessoa certa. Marta sorriu. Rafael folheou os documentos. Ainda falta avaliação psicológica, condições de moradia. Estou preparada para todas as provas, disse Clara com firmeza. Na semana seguinte, Alma segurou a mão de Clara e entrou na sala de atendimento social. Você quer morar com a tia Clara? Perguntou a assistente. Sim. Por quê? Porque com ela eu não preciso ser boa. Só preciso ser eu. E isso faz você se sentir como? Amada. A profissional assentiu e anotou. No fim do dia, Clara tirou um bolinho da bolsa. Tinha o nome ou Alma escrito com glacê branco. Sabe que dia é hoje? Não. Hoje é o dia em que você recomeça. Recomeça o quê? A viver como uma criança de verdade. Alma sorriu. Posso assoprar a vela? Sim. Posso fazer um pedido? Qualquer um. Então, eu peço para ficar com a tia Clara para sempre. Clara se abaixou. Eu também peço isso. Alma, você quer ir ao tribunal com a tia Clara? Perguntou Clara, enquanto penteava o cabelo da menina com um elástico de flor roxa. O tribunal é como uma escola. Não. Ninguém vai fazer perguntas. Mas vão falar sobre você. Eu preciso responder. Não. Só precisa ficar ao meu lado. E se minha mãe estiver lá? Eu sento no meio. E sua mãe não vai chegar perto. Alma ficou em silêncio. Depois disse baixinho, eu vou. Vamos entrar? Carolina acenou para Clara. Marta e Rafael já estão lá. Tem um assento reservado para Alma na primeira fila. Obrigada. Clara apertou a mão de Alma. Vai dar tudo certo. Hoje estou bem vestida, sussurrou Alma. Porque hoje é o dia da sua vitória. No tribunal, Lorena Fabiano estava do outro lado, cabelo preso, rosto calmo e frio. Quando viu Alma entrar, cerrou os lábios. Os olhos não tremeram. Clara apertou a mão da menina. Alma ficou ereta, como reflexo antigo, depois deu um passo atrás e se encostou em Clara. Tudo bem, sussurrou Clara. Você não precisa provar nada. Só estar aqui já é suficiente. O juiz bateu o martelo. A audiência começou. O promotor se levantou, Excelência, hoje apresentamos um caso grave de abuso físico e psicológico contra uma menor, cometido pela ré Lorena Fabiano. Temos vídeos, testemunhos, laudos médicos, e especialmente uma confissão indireta em uma carta da ré enviada a uma editora. O advogado de Lorena protestou, cartas não enviadas não são prova válida. O juiz interrompeu, o tribunal vai analisar. Continue. Rafael subiu como testemunha. Fui o responsável por extrair os dados do computador pessoal da ré. Os vídeos mostram o uso de chicotes, privação de alimentos, vigilância por câmeras. Havia um cronograma de punições diárias. Sofia apresentou o relatório psicológico, a menina apresenta sinais de trauma psicológico prolongado. Ela não sabe diferenciar amor de castigo. A primeira pergunta que fez ao entrar no centro foi: se eu não for boa, ainda serei amada? O juiz se virou para Lorena, a ré tem algo a declarar? Lorena se levantou. Eu não me arrependo.
Eu tentei criar uma criança excepcional. Se os senhores acham que isso é errado, então meu erro foi amar demais. Marta sussurrou discretamente para Clara, ela não sabe o que é amar. O promotor declarou, Varré acabou de admitir que controlava a filha em nome do amor. O tribunal deve considerar o risco de reincidência. Alma apertou forte a mão de Clara. Tia, se a mamãe for presa, ela vai apanhar? Não. Mas ela vai aprender que ninguém tem o direito de bater em outra pessoa, nem mesmo uma mãe. 1 hora depois, o juiz voltou após o período de deliberação. Após examinar todas as provas, este tribunal declara a ré, Lorena Fabiano, culpada de abuso infantil, e a sentencia a 8 anos de prisão em regime fechado, com proibição permanente de contato com a vítima a partir de hoje. Lorena se levantou de súbito. Eu sou a melhor mãe. Vou escrever um livro na prisão. Vou provar que a sociedade está errada. Os oficiais a seguraram pelos ombros. O juiz bateu o martelo. Silêncio na corte. Alma observava. Não chorava. Não tremia. Apenas perguntou baixinho. Então, eu não preciso voltar mais para lá? Clara se abaixou e a abraçou. Nunca mais. 1 semana depois. Escritório do Governo Distrital. Senhora Clara Lopes, conforme o dossiê de adoção aprovado e a avaliação psicológica concluída, a senhora está oficialmente designada como guardiã legal da menor Alma, anunciou o funcionário. Carolina abraçou Sofia. Ainda não acredito que isso aconteceu. Rafael sorriu. A justiça demorou, mas desta vez ela chegou. Marta olhou para Clara, obrigada por não desistir. Clara segurou a mão de Alma. Obrigada por ter me escolhido. Alma ergueu o rosto. Eu escolhi certo. Naquela noite, a sala da casa de Clara estava decorada com balões e uma faixa escrita à mão, parabéns, Alma. Essa é sua festa de aniversário. Clara sorriu. Mas hoje não é meu aniversário. Vamos comemorar agora. Por que no seu aniversário de 6 anos você não teve bolo? Eu não sei soprar vela. Agora você vai aprender. Eu posso fazer um pedido? Sempre que quiser. Alma olhou ao redor da pequena sala acolhedora, o cheiro de bolo se espalhando. Carolina arrumava os copos, Sofia segurava uma câmera, Rafael e Marta estavam perto da janela. Eu desejo. O quê? Desejo abraçar a tia Clara para sempre. Clara ajoelhou-se. Venha aqui. Alma correu para os braços dela. Eu não preciso ser boa, só preciso ser eu. E eu já sou amada, sussurrou Alma. Clara não respondeu. Apenas a abraçou com força. A festa continuou. Mas aquele abraço foi a melodia mais forte da vida delas. A história de Alma é um alerta poderoso sobre as falsas justificativas na criação de filhos. Amar não é controlar, punir ou forçar alguém a ser perfeito. Crianças precisam ser ouvidas, acolhidas, autorizadas a errar e a viver plenamente sua infância. Uma sociedade saudável deve proteger a voz mais frágil de todas, a das crianças. A maior lição é esta, e nenhum sucesso justifica o dano à alma de uma criança. E ninguém merece amor por ser excelente, mas por ser quem é. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.